Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Quem vos escreve é a irmã Daiane Sena aqui do Paraná. Estarei compartilhando mais algumas experiências da parte de Deus. Assim como o apóstolo Paulo disse: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Segundo aos Coríntios 12 verso 1 e 2, estando eu em uma campanha de jejum, foi-me revelado algo que aconteceu no mundo inteiro, e foi em setembro de 2022. E eu vi milhares de demônios subindo do inferno para a terra através de portais. E quando eles chegavam aqui na terra, eles começaram a entrar em muitas pessoas, mas olhando apenas com os olhos naturais. As pessoas estavam andando e trabalhando normalmente, mas porém, eu via com os olhos espirituais. Eu via os demônios entrarem em brechas abertas nos corpos das pessoas, e elas nem percebiam o que estava acontecendo. E o Senhor Deus me falou que foi no dia da virada do ano em Israel que foram soltos muitos e muitos demônios sobre a face da terra para trazerem mais caos, guerras e destruição. Mateus 24, versos 6 e 8 diz: e ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Por isso que em Apocalipse 12 verso 12 diz: ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira sabendo que já tem pouco tempo. Falando sobre confrontos espirituais, um certo dia eu estava pregando, e no final da pregação, convidei as pessoas que quisessem oração para vir à frente, e então comecei a orar pelas pessoas, quando Deus revelou uma jovem. Esta jovem não estava conseguindo dormir à noite, pois o inimigo estava perturbando a mente dela jogando setas, e falando para ela que estar no mundo era melhor do que estar na igreja servindo a Deus. Então eu falei para ela tudo o que o Senhor Deus mandou dizer, e disse: jovem, pare de brincar com o pecado. E logo em seguida fui orar por outra mulher, e o Senhor Deus ativou o dom do discernimento espiritual em mim, e então eu pude entender o que estava acontecendo. Comecei a orar por ela, e a primeira coisa que eu pedi foi para que um anjo do Senhor fosse na casa dela buscar o demônio-chefe que havia fugido e escondido lá, porque esse demônio fugiu para não ser expulso. E então quando o anjo chegou de lá, a mulher caiu no chão endemoniada. E no mesmo instante, pelo dom do discernimento, o Senhor Deus também me revelou que ela comeu um alimento consagrado aos demônios, e que ela tinha um demônio bem pequeno dentro da barriga dela. E então eu disse isso para os irmãos da igreja, e no mesmo instante, o demônio que estava dentro da barriga dela começou a mexer sem parar, e eu chamei os irmãos da igreja para verem como a barriga dela mexia sem parar. Porque o demônio que estava lá dentro estava furioso, não querendo sair de lá, e foi por isso que Jesus disse: mas esta casta de demônios só sai pela oração e pelo jejum. Mateus 17 verso 21. E como naquele dia eu estava em jejum, eu usei o poderoso nome de Jesus e expulsei aqueles demônios. Louvado seja Deus. Irmãos, precisamos estar vigilantes e em oração, e sempre orar pelos alimentos antes de comer. Pois às vezes compramos alimentos e não sabemos quem os fez. E às vezes, pode ser uma coisa simples como um salgado ou algum doce, mas foi oferecido e consagrado aos santos da Igreja Católica, ou oferecidos para alguma entidade satânica. Cuidado! Vamos estar vigilantes, e sempre orarmos antes de comer qualquer tipo de alimento. Precisamos orar pelas refeições e orar com fé. E o Senhor Deus fará a sua parte como já fez nos dando a refeição. Senhor, abençoe e purifique o alimento. Pela fé oramos, e temos certeza de que o Senhor é poderoso para nos proteger e guardar com saúde e força para servi-lo. Falando sobre batalhas espirituais, eu fui convidada para pregar numa igreja, e naquele culto aconteceu algo que nunca tinha acontecido antes. Quando eu estava terminando de pregar, tive uma visão de olhos abertos. Foi uma visão rápida, mas eu consegui ver e entender tudo o que estava acontecendo em questão de segundos.
e eu vi uma reunião num lugar escuro e sombrio. Eu sabia que era uma sala no inferno, e naquele lugar havia uma mesa grande e oval toda aveludada, e a cor era marrom avermelhada, e nas paredes daquele lugar escorria uma espécie de lodo preto, e ao redor da mesa tinham vários demônios de formatos e tamanhos diferentes, e eles estavam planejando parar e destruir aquela igreja, pois era uma igreja de doutrina, e os demônios odeiam igrejas de doutrinas. E quando acabou a visão, tive uma forte dor de cabeça, pois eu não estava acostumada a ver o mundo espiritual daquele jeito. E quando o culto acabou, contei para a esposa do pastor um pouco sobre aquela visão, e disse que eu iria ajudar eles em oração, pois a fúria do inferno era grande. Irmãos, o reino das trevas é real, e eles não param de conspirar e planejar a destruição do povo de Deus. 1 Pedro 5 verso 8 diz: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo vosso adversário anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Falando ainda sobre experiências espirituais, um dia tive um sonho espiritual, no qual eu vi como os demônios fazem para influenciar as crianças. Daniel 2 verso 22, diz que Deus revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Então de repente me vi dentro de um quarto de uma criança, e neste quarto tinha vários brinquedos e personagens de filmes infantis e desenhos animados, e então observei que começou a subir vários demônios do inferno, e começaram a pular em cima da cama daquela criança, e conforme aqueles demônios pulavam para cima, eles se transformavam em personagem de filmes e desenhos, e vi demônios se transformarem no Pica-Pau, no Homem-Aranha, no Hulk, no Batman o Cavaleiro das Trevas, no Taz, o demônio da Tasmânia, no Pernalonga. Cuidado, pois existem vários desenhos animados que mostram personagens exibindo comportamento rude, ou desobedientes em relação a seus pais e idosos, e as crianças podem imitar esse comportamento, e desafiar seus pais ou professores quando são disciplinadas por mau comportamento. Existem vários desenhos animados que incentivam o comportamento antissocial, e transmitem mensagens erradas às crianças, e existem também alguns desenhos animados que contêm insinuações sexuais, incentivam a agressão e promovem comportamentos malcriados. Isso pode afetar o comportamento do seu filho, e fazê-lo pensar que é normal ser agressivo ou violento. As crianças costumam idolatrar seu personagem de desenho animado favorito e até imitá-los. Frequentemente, o objeto de sua admiração pode ser um modelo enganoso, que incentiva os hábitos errados ou exibe um comportamento insensível em relação aos semelhantes. Por isso que a Bíblia diz, em Provérbios 22 verso 6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Falando sobre confrontos espirituais, saiba que existe uma diferença em expulsar demônios e libertação. Expulsar demônios é quando uma pessoa de Deus expulsa os demônios de alguém, e para expulsar os demônios, essa pessoa precisa crer em Jesus, e usar a autoridade no nome de Jesus para expulsar os demônios, porque Jesus disse em Marcos 16 verso 17, e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Agora, libertação é diferente, pois é algo pessoal. É quando a pessoa decide fechar todas as brechas na sua vida, porque a libertação total depende exclusivamente da pessoa que quer se libertar. A pessoa deve parar com a prática do pecado e tentar se santificar, e só assim terá uma libertação completa. E eu tive uma experiência com uma pessoa que levou cerca de 1 ano e meio para se libertar completamente, mas antes da libertação total, ela sempre caía no chão endemoniada. Por isso que as pessoas que estão no processo de libertação, sempre precisarão de muita oração, e de pessoas ajudando elas em oração. Por quê? Porque se não expulsar os demônios, a pessoa não vai ter força sozinha para se libertar. Pois quando a pessoa está muito carregada por espíritos malignos, a pessoa não tem força para fechar as brechas e nem forças de buscar a Deus. Por isso é extremamente importante ela estar sempre recebendo orações. E isso não deve ser vergonhoso como muitos podem até pensar.
a fulano, fulano sempre cai endemoniado. Isso deve ser visto como algo positivo, pois esta pessoa está a um passo mais perto da sua libertação completa. Por isso é que sempre devemos ajudar as pessoas orando por libertação. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8 verso 36. Porque o pecado é como cordas que amarra a vida da pessoa, e os demônios são aqueles que garantem que essas cordas estarão sempre amarradas na vida dessa pessoa. Por isso é necessário que se façam orações, para que os demônios sejam repreendidos, trazendo então o enfraquecimento da influência maligna sobre essa pessoa. Mas porém, a libertação completa, ela só acontece quando essa pessoa decide fechar as brechas na sua vida com uma mudança de comportamento. João 8 verso 32 diz: E conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. O que significa ser livre? Ser livre significa pertencer completamente a Deus, fazer a sua vontade, porque Ele deseja a nossa salvação. Ser livre é fazer o agradar a Deus. Ao contrário, ser escravo do pecado significa ir pela própria estrada, ser senhores de si mesmos, porque o pecado traz destruição e morte. Irmãos, Deus quer transformar a nossa vida. Precisamos nos libertar dos nossos pecados e deixar a graça de Deus nos renovar, pois Jesus é a verdade que liberta. Só Jesus transforma, só Jesus liberta e só Jesus salva. Amém. Deus seja louvado. Deus abençoe a todos.